Sejam todos bem-vindos ao 13º vídeo da série de 365 vídeos. Hoje é o dia 13 de junho de 2026, exatamente às 10h15 da noite, após o jogo do Brasil, que infelizmente terminou 1-0, né? E eu estava aqui lendo a Bíblia, e hoje eu estava lendo João capítulo 13, e João capítulo 13 fala sobre Jesus que lavou os pés dos discípulos, né? E ali esse texto começa falando, e antes de falar do vídeo, eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal e você deixar o seu like no vídeo. Isso faz e ajuda para que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, hoje vai ser um vídeo rápido e objetivo, em torno de 5 a 10 minutinhos. Então, vamos direto ao assunto, direto ao ponto, tá? Então, vamos lá. Esse capítulo de João, capítulo 13, já inicia dizendo que Jesus sabia a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. E o que isso mostra para mim e para você? Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai, e ele sabia, ele tinha sensibilidade, e ele sabia o que estava prestes a acontecer, ele sabia para onde ele deveria ir, para onde ele não deveria ir. E como eu já falei isso aqui em outros vídeos, isso mostra para mim e para você a importância de nós termos a intimidade com o Espírito Santo, porque depois que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, ressuscitou de forma triunfante e se ascendeu ao céu, e nesse exato momento ele está sentado na destra de Deus, que é do lado direito de Deus, no lugar de autoridade. No momento que Jesus ascendeu ao céu novamente, ele enviou o Espírito Santo. E todo aquele que nascer de novo, através da aliança que faz com Jesus. E como que eu faço uma aliança com Jesus? Confessando com a minha boca que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, e crer que ele morreu para perdão dos meus pecados. Nesse exato momento, instantaneamente, o meu espírito ele é recriado e o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Após esse novo nascimento que a Bíblia fala, que é um novo nascimento do meu espírito, a minha consciência começa a funcionar como a sensibilidade daquilo que o Espírito Santo fala. Eu escuto, né? E eu sinto através da minha consciência, certo? Então, hoje, eu e você, que nós temos a aliança com Cristo e nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, da mesma forma que Jesus tinha intimidade e sabia o que estava prestes a acontecer, eu e você, nós temos que buscar ter essa intimidade com o Espírito Santo através da oração, leitura da Bíblia e o jejum. Então é simples. Por quê? Porque a gente começa a entender o que está se passando na nossa vida, o que está prestes a acontecer. O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, sabe? Às vezes, a gente a gente se aproxima de uma pessoa e a nossa consciência parece que acusa que algo está de errado. O nosso coração pesa, parece que fica virado numa pedra. E aí é o Espírito Santo dizendo para mim e para você, olha, tem alguma coisa de errado, alerta, atenção, cuidado, sabe? Sabe aquele negócio que eu e você, às vezes a gente está prestes para entrar, aquele dinheiro que às vezes a gente está prestes para investir, e aí às vezes o Espírito, parece que o nosso coração vira uma pedra, parece que a nossa consciência, parece que vira um alerta. É o Espírito Santo falando para mim e para você, cuidado, alerta. Então, Jesus sabia que estava chegando a hora dele deixar o mundo, né? Então, nós temos que buscar isso.
Nós temos que buscar isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele está à nossa disposição para falar tudo o que está prestes a acontecer, tudo o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, sabe? As coisas que estão prestes a acontecer, que nem aconteceram ainda, mas que a gente precisa se preparar. Esse é o poder do Espírito Santo, sabe? Então, Jesus sabia e nós também devemos buscar esse tipo de intimidade. E aí, continuando, já chegando na parte final do vídeo, né? Jesus e os seus discípulos estavam jantando. E aqui a Bíblia diz que o diabo já tinha posto na cabeça de Judas, né, Judas Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E o que isso mostra para mim e para você? Que geralmente, olha só, geralmente a traição, geralmente a deslealdade, geralmente a tristeza, geralmente a mentira, muitas das vezes vai vir de quem está sentado na mesa junto com você. Muitas vezes a traição, a mentira, a deslealdade, sabe? O roubo, a tristeza, vai vir de pessoas próximas de você. Então aí já entra novamente a importância de eu e você ter a intimidade e a sensibilidade com o Espírito Santo para sabermos distinguir quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Então olha só a importância. Jesus já sabia e mesmo assim, né, Judas jantava com Jesus. Judas estava sentado à mesa. O que isso quer dizer? Mesa é um lugar de intimidade. Mesa é um lugar de confiança, né? E então isso mostra para mim e para você tomar cuidado que muitas das vezes a traição vai vir de quem está perto de você. Às vezes de quem você deu lugar que não era para ter dado lugar. Às vezes quem você contou coisas que não era para ter contado. Sabe? Pessoas que você abriu informações que não era para você ter aberto. E é daí que vem a traição. Então tome cuidado. E também busque a intimidade e a sensibilidade com o Espírito Santo para você saber distinguir quem são as pessoas de verdade. Porque o Espírito Santo ele vai te falar tudo que está prestes a acontecer. Né? E aí, para finalizar, né, mesmo sabendo quem iria trair Jesus, né? Jesus sabia quem ia trair ele, e mesmo assim, né, Jesus lavou o pé, não só de todos os discípulos, né, mas também lavou o pé daquele discípulo que ia trair ele. Isso mostra para mim que, independente do que as pessoas fazem conosco, quando nós temos uma identidade firmada, quando nós temos um propósito estabelecido, todas as coisas que cooperam, ou a gente ganha, ou a gente aprende. E por isso, os versículos mais para frente diz bem assim, ó, versículo 34 e 35, já para finalizar o vídeo. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, o amor. Esse é o novo mandamento de Jesus. Amem uns aos outros da forma que eu vos amei. Então, por mais que Jesus, ou por mais que Judas estava prestes a trair Jesus, por mais que Judas estava prestes a fazer mal para Jesus, Jesus amou mesmo assim. Então, eu e você, por mais que uma pessoa fez mal para mim e para você, nós temos que amar essa pessoa, porque se trata de tirar uma mochila pesada da minha e das suas costas,
sabe? E quando a gente tem identidade firmada, quando a gente sabe o nosso propósito, quando a gente sabe quem é o nosso Deus, se a pessoa fez mal, na verdade a pessoa tem problema com ela mesma, entende? Nós temos que saber amar as pessoas que nos feriram, as pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos causaram traumas, sabe? Porque Jesus fez isso, Jesus amou. Independente que se Judas ia trair ele, não, Jesus amou. Assim também eu decido amar. Independente do que você vai fazer comigo, eu vou te amar. Agora também, isso não quer dizer que eu vou aceitar você andando perto de mim. Existe uma diferença entre amar, perdoar e ser trouxa e permitir que a pessoa ainda continue perto de mim, certo? Então, eu vou te amar, independente de qualquer coisa, o amor de Jesus. Agora, se você fez mal pra mim, não quer dizer que você vai ficar andando perto de mim, não. Sabe? Então, saiba distinguir a diferença de amor e ser idiota, amor e ser trouxa, certo? Então, para finalizar, o novo mandamento de Jesus, né? E tem uma outra parte na Bíblia que diz bem assim, ó. Eu posso conquistar o mundo, eu posso conquistar tudo. Se eu não tiver amor, isso de nada adianta, né? O amor, eu tenho certeza que cura. O amor, ele salva. O amor, ele restaura. O amor é uma decisão. O amor é uma construção, né? E Jesus é um exemplo, né? Jesus é um exemplo de líder. Jesus é um exemplo de quem cumpre um propósito. E para finalizar agora com chave de ouro, Jesus, ele sabia que por mais que Judas iria trair ele, Jesus estava traindo, Judas estava traindo Jesus. Mas Jesus tinha certeza que o mal que Judas iria fazer para ele iria ajudar ele a cumprir o propósito. Ou seja, essa palavra serve para mim e para você. Existe um versículo na Bíblia que diz bem assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, os abusos que eu sofri, a ausência de paternidade que eu tive, dificuldade financeira que eu passei na minha infância, desestabilidade familiar, as pessoas que me fizeram mal, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, da mesma forma que o mal que Judas fez para Jesus ajudou ele a cumprir o propósito, os maus que as pessoas fizeram para mim me deixaram mais forte e estão me ajudando a cumprir meu propósito, porque hoje eu tenho propriedade para vir aqui e falar, sabe? Então, da mesma forma, talvez você foi magoado, talvez você foi ferido, talvez você passou por dificuldade na sua vida, sabe? Talvez você foi abusado, talvez você teve ausência paterna, mas todas as coisas cooperam para o seu bem. E não é o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com o que fizeram com você que define o seu futuro. E pode ter certeza que esse mal que fizeram para você vai fazer com que você cumpra o seu propósito, porque a sua ferida, o seu trauma, sabe? Eles têm intimidade com o seu propósito. Pode ter certeza que o mal que fizeram para você vai fazer com que você cumpra o seu propósito nessa terra. Da mesma forma que o mal que Judas fez para Jesus fez com que Jesus cumprisse o propósito dele fez com que Jesus cumprisse o propósito dele nessa terra. Então, se você chegou até o final desse vídeo, obrigado por você ter chegado até aqui. Hoje é o 13º vídeo da série de 365 vídeos. E muito obrigado por você se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Obrigado e até a próxima.